Definição. Definição é o seguinte: sejam f uma função, peraí, e x contida em R não vazio. Dizemos, vou estabelecer a terminologia. Nós dizemos que f é contínua em x no conjunto x, tá certo? Quando f é contínua em P, qualquer que seja o P pertencente a x. Quando é que uma função, por definição, é uma terminologia, quando é que uma função é contínua no conjunto? Quando ela é contínua em todos os pontos desse conjunto. Conclusão: para que uma função seja contínua num conjunto, esse conjunto precisa estar contido no domínio da função. Porque uma função é contínua em P quando a primeira coisa é que P pertence ao domínio da função. Então, se f é contínua em P, qualquer que seja o P pertencente a x, então todo P de x pertence ao domínio da função. Tá? Agora, olha, atentem para essa definição, tá? Atentem para essa definição aqui, ó. Seja f uma função. Uma função. Nós dizemos que f é contínua quando a f é contínua em P, qualquer que seja P pertencente ao domínio de f. Quando é que uma função é contínua? Quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Portanto, gente, essa função h aqui, ela é uma função dita contínua. Por quê? Em todos os pontos do seu domínio. Mas a gente que você deu o exemplo anterior não é não. Não. A função g, essa função g que eu dei aqui, desse exemplo, ela não é contínua, porque há um ponto do seu domínio onde ela não é contínua. É o fundo, né? Que chama. É. Ela é. Não é isso não, tá? Não é isso não. Ela é simples, não vá para isso por isso não. Por exemplo, essa função aqui, ó. Qual foi a função g? Qual foi a função g que eu dei? Qual foi? G, os reais parciais, funcionada por GX. G de R em R, dada por GX, aí é x ao quadrado menos 6x, para x maior ou igual a 1. x ao quadrado menos 6x, Para x maior ou igual a 1. maior que ou igual a 1. E 1 mais 2x, se x é menor. G não é contínuo. Ó, a função g tem-se o quê? G não é contínua. Por quê? Porque ela não é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ela não é contínua no 1, mas G é contínua nesse conjunto. Ela é contínua em todos os pontos desse conjunto. Mostrei. E G é contínua em 1 mais infinito.
Tá? Então ela é contínua aqui. Nesse conjunto, é contínua nesse, mas ela não é uma função contínua. Para ser chamada de contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos do seu domínio. Agora tem umas proposições. Seguinte. Proposição. Hã? Como é? É. Sejam FG funções e P um número real. Se F e G são contínuas em P, então F mais G é contínua em P. Ou seja, se duas funções são contínuas no ponto P, lembre, só me interessa falar de continuidade em pontos que são pontos de acumulação, tá? Do domínio das funções envolvidas. Ok? Não vou tratar de outro caso. Então, diante disso, eu posso usar não a definição de continuidade para mostrar que é contínua. Eu uso a proposição. Uma função é contínua em P quando o quê? P está no domínio e o limite da função no ponto é o valor da função no ponto. Então, veja. Prova, né? Prova. Ó. Admita as hipóteses. Olha, se F e G são contínuas em P, ó, se, vou botar aqui, ó, se F e G são contínuas em P, então, quais são as conclusões? Quais são? P está no domínio da F. O limite de F de X com X tendendo a P é igual a quê? P está no domínio da G. E o limite, olha como é fácil a demonstração. O limite de G de X com X tendendo a P igual a quê? G de P. Mas daí, qual é a conclusão que eu chego? Qual é? É que o P pertence a quem? Pertence ao domínio da F mais G. Porque o domínio da F mais G é a interseção dos domínios. E quem é o limite de F mais G aplicado em X? Isso aqui, limite da soma, é a soma dos limites. Ou seja, isso aqui é o limite, é a soma dos limites. Está logo direto. Mas quem é a soma dos limites? Quem é? F de P mais G de P. Acontece que F de P mais G de P é F mais G aplicada em P. Então acabou só. Como eu disse, só me interessa se o P falar em continuidade para ponto de acumulação dos domínios. Porque se não é ponto de acumulação, ela já é contínua. Então não vou lá atrás. Então eu vou usar isso, tá? Então o que é que eu tenho aqui? O P está no domínio da soma, admitindo que F e G são contínuas em P. O P está no domínio da soma e o limite da soma em X é a soma em P. Desculpe, o limite da soma em P é a soma em P. Isto diz o quê? Isto diz que F mais G, isto diz que F mais G é contínuo em P. Sabe qual é o corolário disso aqui? Sabe qual é o corolário? É que se duas funções são contínuas num conjunto, a soma é contínua
nesse conjunto. Se duas funções são contínuas, a soma é uma função contínua. Tá? Olhe lá nas notas que eu disseco isso bem direitinho. Aí tem as outras proposições que têm demonstrações parecidas, que são as seguintes. Próxima proposição. Sejam f uma função, p um número real e lambda um número real. Se f é contínua em P, então a função lambda_f ela também é contínua em P. Demonstração, usa o mesmo argumento, tá? Eu vou para o limite. Por isso é que é bom você concluir proposição usando o ferramental de limites. Ele leva toda aquela bagagem de limite para mostrar. Tem também a proposição para o produto, né? Proposição. E aí, se uma função é contínua num conjunto, lambda_f é contínua nesse conjunto. Se f é uma função contínua, lambda_f é uma função contínua. Nunca esqueça, o que significa uma função ser contínua? Quando é que uma função é contínua? Seu domínio. Lembre, quando é que, se f e g são contínuas, a soma vai ser contínua, ou seja, a soma vai ser contínua em todos os pontos do domínio da soma. E quem é o domínio da soma? Quem é o domínio da soma? É a intersecção dos domínios das duas funções, tá? Outra proposição aqui. Sejam f e g funções. E P número real, tá? Se f e g são contínuas em P, se f e g são contínuas em P, então o produto também é contínuo em P. E aí, se duas funções são contínuas no conjunto, o produto vai ser contínuo nesse conjunto. Se duas funções são contínuas, o produto dá uma função contínua, tá? Tudo por causa disso aqui. A outra proposição, faltam só duas. Sejam f uma função e P um número real. Se f é contínua em P e f de P é diferente de zero, então a função 1 sobre f ela é contínua em P. Tá? Que nem P. E a outra proposição é o produto. Mas tem um cuidado aqui, ó. Tem cuidado aqui.
Proposição seguinte. Sejam f uma função e x diferente do vazio contido em R. Se f é contínua em x, se f é contínua em x, e f de p é diferente de zero, qualquer que seja o p pertencente a x, então, aqui tem uma vírgula, tá? Eu esqueço dessa vírgula, esquece aqui, tá? Vírgula, tá? Então, a função 1 sobre f, ela é contínua em x. E a outra proposição, na verdade, é corolário, tá? É tudo corolário dessa, tá? A outra proposição, faltam só... Você pode usar, tá? As demonstrações estão todas feitas, completas, nas notas. Seja f uma função. Se f é contínua, então 1 sobre f também é contínuo. Presta atenção lá à demonstração dessa, tá? A outra proposição sejam fg funções e p um número real. Se f e g são contínuas em p e g de p é diferente de zero, então a função f sobre g, ela é contínua em p. Tá? E aí mais duas para finalizar são essas. Em verdade, você vê na nota que essa daqui é corolário dessa, tá? Faltou só duas. Proposição sejam fg funções e x contido em R não vazio. Se f e g são contínuas em x e g de p é diferente de zero, qualquer que seja o p pertencente a x, então o quociente das duas é contínua em x. E a última, para finalizar, proposição sejam fg funções f e g funções. Se f e g são contínuas, então f sobre g é contínuo.
Agora, olhe bem na demonstração que tem uma sutileza nessas duas aqui, ó. Nessa e nessa. Outra coisa. Pelas aulas anteriores, se você olhar, as funções polinomiais são todas funções contínuas. Porque o limite de uma função polinomial no ponto é o valor da função polinomial no ponto. Quando eu fiz isso, eu disse, guarde esse resultado quando chegar na continuidade. E como as funções polinomiais são contínuas, por esse resultado aqui, as funções racionais são contínuas. Olha, quando você quer mostrar que uma função é contínua, você mostra que ela é contínua, mostrando que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se P está no domínio da 1 sobre F, F de P tem que ser diferente de 0. Por isso aqui não tem que fazer nenhuma restrição no enunciado, algo ser diferente de 0. Porque se eu quero mostrar que 1 sobre F é contínua, eu tenho que mostrar que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. E o domínio da 1 sobre F é o conjunto formado por cada x no domínio da F, tal que F de x é diferente de 0. Então vejam lá as demonstrações. Por hoje tá bom. Isso pode usar, tá? Tem. Para repor a aula. Está faltando uma aula. Pode terminar.